Eu quero saudar a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Saudar também os irmãos, as pessoas que estão assistindo essa live, também saudar com essa maravilhosa graça e paz do Senhor Jesus. Os irmãos podem se assentar, por favor? Eu coloquei como título desta mensagem Aprendendo a ouvir a voz de Deus. Porque eu estava meditando nesses dias, né, e ao longo dos dias, que nós temos que tomar muito cuidado com essa questão de ouvir a voz de Deus, de que Deus falou. Nós ouvimos muito, né, as pessoas dizerem, Deus me falou isso, Deus me falou aquilo, e nós temos que tomar muito cuidado com isto. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos, até aproveitando aqui um texto que o pastor Lacir usou no domingo pela manhã, que está lá em 1 Samuel. Nós vamos ler primeiro alguns versículos no capítulo 2, depois nós leremos também alguns versículos no capítulo 3, e vamos ver em outros lugares da Bíblia, mas 1 Samuel no capítulo 2, eu quero ler com os irmãos a partir do versículo 27, do versículo 27 até o versículo 29. Veio um homem de Deus a Eli e lhe disse: assim diz o Senhor, não me manifestarei, na verdade, a casa de teu pai, a casa de teu pai, estando eles ainda no Egito, na casa de Faraó, e os escolhi dentre todas as tribos de Israel para sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para trazer a estola sacerdotal perante mim. Também dei à casa de seu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de cereais que ordenei se fizessem na minha morada? Por que honras a teus filhos mais do que a mim? Vamos parar aqui na metade desse versículo 29, depois nós vamos ler um pouco mais na frente. Irmãos, nós conhecemos a história, o pastor Lacir mencionou isso aqui no domingo pela manhã, falando sobre os filhos do sacerdote Eli, né? E mencionou também Ana, quando ela foi ao templo para poder orar, e ela estava balbuciando, né? E ele achou até que ela estivesse embriagada, mas ela estava orando, falando com Deus. E aqui nós vemos que vem alguém, um homem de Deus, e traz esta palavra, e ele diz, e eu vou repetir, né? Porque honras os teus filhos mais do que a mim. Por que ele diz isso? Porque os filhos de Eli, eles faziam coisas absurdas, que nós não vamos entrar aqui nessa questão agora, mas eles faziam coisas absurdas com as ofertas, pegavam o melhor das ofertas e também tinham relacionamentos com as mulheres que ficavam na porta da congregação. Enfim, eram coisas horríveis, e Eli, assistindo aquilo ali, às vezes até falava alguma coisa, mas não tomava uma providência.
pais omissos, e isso agora serve para nós, filhos rebeldes. E é impossível ouvir a voz do Senhor. Nem os pais omissos e nem os filhos rebeldes. Nós ouvimos muito dizer, como eu disse no começo, sobre essa questão de Deus falou, eu entendi de Deus que eu devo fazer isso, que eu devo fazer aquilo. Irmãos, nós temos que tomar muito cuidado com estas coisas. Porque a primeira coisa, se o Franco puder colocar, por favor, em Hebreus, no capítulo 1, já está lá no Novo Testamento, e uma coisa que fica bem claro para nós, eu vou explicar isso com Hebreus, capítulo 1, diz assim, olha, havendo Deus falado outrora, no passado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, através dos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Amém? Então, é importante nós lermos isso para entendermos um pouco o que Deus quer falar conosco a respeito de aprender a ouvir a voz do Senhor. Nós temos este livro, a Bíblia, e Deus fala conosco através da Bíblia, Deus fala conosco através do seu Filho, do Evangelho do Senhor Jesus. Você pode dizer amém? Nós não precisamos de mais nada, nós já temos o suficiente. Nós já temos aqui a voz do Senhor falando conosco através de Jesus. Só que parece que as pessoas, elas querem algo mais, além da palavra. Eu vou dizer uma coisa aqui que eu não posso afirmar, porque só Deus pode julgar, mas a impressão que nós temos é que as pessoas têm até preguiça de ler a Bíblia e ouvir Deus falar. Aí preferem ouvir alguém falando, alguém trazendo uma suposta revelação, e eu vou falar para os irmãos a minha posição e também aquilo que eu entendo da palavra e aquilo que a gente tem experimentado, mas as pessoas parecem que não querem ler este livro. Aí ficam naquele comodismo, naquela mornidão espiritual, esperando que alguém chegue e traga uma palavra. Sendo que nós temos aqui a palavra do Senhor ao alcance das nossas mãos, ao alcance dos nossos olhos. Amém? Então, nós temos que tomar, assim, muito cuidado. Eu, particularmente, eu prefiro ler a Bíblia do que ficar esperando uma revelação, mas eu entendo também, porque já tivemos experiência nesse sentido, de que num momento especial, isso raramente acontece, porque toda a revelação ela está na Bíblia Sagrada, mas num momento especial, raramente o Senhor pode sim falar no nosso coração. Nós já experimentamos isto algumas vezes, e isso veio à confirmação através das evidências, através das coisas que aconteceram, mas nós temos que tomar muito cuidado, porque a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. A Bíblia não dá margem para nós errarmos, nós erramos porque queremos, mas a Bíblia fala sobre tudo, toda e qualquer pergunta que você quiser fazer para Deus, você vai encontrar a resposta na Bíblia Sagrada. Este é um livro que não, vamos dizer assim, um livro que não tem fim. Nós compramos até bons livros escritos por pessoas, homens de Deus,
e lemos e entendemos o que eles estão dizendo, e você leu aquilo ali, pronto, acabou, você entendeu o que está naquele livro ali. Mas a Bíblia não, ela não acaba, porque ela é a palavra de Deus. Então você lê e Deus vai falar com você de alguma forma, e você torna a ler, e Deus fala até naquele mesmo texto, naquele mesmo capítulo, ou até mesmo naquele versículo, por menor que ele seja, Deus fala com você de uma outra maneira, porque esta é a palavra de Deus, ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Amém? E nós temos que tomar muito cuidado com essa questão. Por isso que eu coloquei como título, Aprendendo a Ouvir a Voz de Deus. Eli ouviu, o Senhor falou com Eli, verdadeiramente. Só que Eli, ele não tomou providências, ele deixou correr à solta, vamos dizer assim, e foi aquela tragédia, e aconteceu tanto com Eli, tanto com seus filhos, como nós sabemos. E os danos que isso trouxe na igreja, na congregação, os danos que isso trouxe, porque as pessoas viam. A Bíblia diz, e eu vou pedir o pastor Franco, novamente, para colocar 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo de 1 a 5, olha o que diz a palavra do Senhor. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, o apóstolo Paulo falando, né? É como se ele dissesse assim, eu faço um apelo perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, presta atenção nisso, pela sua manifestação e pelo seu reino. Aí ele diz assim, olha, prega a palavra. Fala da palavra. Você pode dizer amém? Insta, quer seja oportuno, quer não, quer dizer, fale em todo momento, né? Corrige, olha só, repreende, exorta, quer dizer, chame mesmo atenção, fale como está na palavra, não acrescente nada, não tire nada, chame atenção, mas faça isso com toda longanimidade e doutrina. A minha versão diz assim, e ensino. Então, isto é uma responsabilidade muito grande para nós cristãos. Temos que falar as verdades de Deus. Temos que exortar, mas com longanimidade, com amor. Precisamos corrigir também com amor. Tudo que vamos fazer tem que ser com amor. Amém, irmãos? Os irmãos estão acompanhando o que Deus está falando conosco? Então, nós não podemos deixar de falar da palavra, porque tem muitas pessoas vivendo por aí, iludidos com essa coisa de que Deus falou, que Deus vai fazer isso, que Deus vai fazer aquilo. Nós sabemos que Deus é todo poderoso, Ele pode todas as coisas, e Ele faz aquilo que Ele quer, mas Ele não contraria a sua própria palavra. É por isso que eu sempre menciono, já conversei até com a irmã, sobre essa questão desses cânticos avulsos. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque a maioria, eu não vou dizer 100%, mas a maioria dos cânticos avulsos, se você olhar para a letra, está fora da palavra. O hino, o cântico, a música que nós vamos louvar a Deus, ela precisa estar em concordância com a palavra de Deus. Assim como tudo que nós fizermos precisa estar em concordância com a palavra de Deus. E aí eu faço uma pergunta. Nós sabemos que Deus não aceitou nem aquelas ofertas, né? Porque ouviram a voz de Deus, mas não obedeciam a voz de Deus. Aí eu faço uma pergunta:
Nós temos perguntado se é Deus mesmo que está falando conosco. Nós temos perguntado quando nós lemos a Bíblia, nós lemos um capítulo da Bíblia, lemos lá no Velho Testamento ou no Novo Testamento, nós temos perguntado, será que eu estou entendendo mesmo o que Deus quer falar comigo? Será que aquilo que aquele pregador, aquela pessoa falou, até lendo na palavra, será que realmente foi Deus que falou comigo? Porque nós conhecemos, irmãos, e eu creio que vocês também conhecem, que pessoas enveredaram por caminhos horríveis, porque receberam uma palavra errada. Nós, quando eu digo nós, eu e a Rose, a minha esposa, nós conhecemos uma mulher lá é só para ilustrar isso que eu estou falando, não é falando mal dela, mas uma mulher que se dizia missionária, e ela vou falar isso sem preconceito, tá? Irmãos, por favor, vocês me conhecem, sabem que eu não tenho dessas coisas. E ela é, né, que ela deve estar viva até agora, Creuza, ela era clarinha, muito clarinha, e se dizendo missionária, andando pelas igrejas e falando, e depois, num determinado tempo, ela começou a dizer assim, olha, Deus me revelou, olha só o perigo, Deus me revelou que ela era solteira, né? Deus me revelou que Ele vai me dar um marido da cor da capa da minha Bíblia. Isso é verdade, nós conhecemos tanto ela quanto a pessoa que ela disse que Deus tinha revelado. Essa pessoa era um homem muito rico, tinha uma família nos Estados Unidos e ficou com essa. Ele recebeu um título de pastor, ela de missionária, tiveram 2 filhas e andavam por aí, dizendo que estavam falando da palavra de Deus. Quer dizer que Deus fala dessa forma? Um homem casado, com filhos nos Estados Unidos, aí Deus vem e fala com uma mulher aqui no Brasil, de que Deus vai dar para ela um homem da cor da capa da Bíblia, um homem casado? Tem alguma coisa errada, irmãos, e isso tem acontecido todos os dias, diariamente, e é por isso que Deus está falando conosco nessa noite, cuidado, se é a minha voz, nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus, porque quando nós ouvimos a voz de Deus, seja por aquilo que já está escrito, ou numa ocasião muito especial, como eu disse, né? Se Deus quer falar, Ele vai falar mesmo algo especial no nosso coração, nós temos que ter certeza de que é a voz do Senhor. Porque o apóstolo Paulo também diz que o diabo, ele se apresenta como anjo de luz. Eu já vi situações, irmãos, talvez vocês também já tenham visto, de pessoas dentro de uma igreja, totalmente possuído, falando em línguas. E Deus, pela sua infinita misericórdia e poder, Ele dá o discernimento. Olha só, e trazendo coisas para os irmãos, as irmãs e a congregação. Agora, nós precisamos, né, prestar muita atenção, e eu vou pedir o pastor Franco para poder colocar, por favor, Jeremias, capítulo 17. Só para reforçar aquilo que eu falei com relação ao nosso coração, Jeremias capítulo 17, versículo 9. Jeremias capítulo 17, versículo 9. Olha lá.
enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Pode colocar o versículo 10 também, pastor. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Quer dizer, o nosso coração é enganoso e Deus, ele tem o poder para esquadrinhar o nosso coração. Às vezes nós estamos sendo enganados pelo nosso coração, nós estamos sendo enganados por palavras que muito longe vieram de Deus, vieram do homem, da vontade do homem, do querer do homem, mas Deus está sondando ali os corações, tanto daquele que fala, quanto daquele que está recebendo. E esse tempo que nós temos vivido, sempre foi assim, mas esse tempo que nós temos vivido, nós temos que tomar muito cuidado, porque tem coisas absurdas acontecendo por aí, como este caso que eu contei para você, desta suposta missionária, né? Nós até gostávamos muito dela e dele também, né? Ela ia lá em casa e tudo, mas nós já conhecíamos bem o testemunho, né, que ela dava, e uma coisa muito perigosa. Então, irmãos, aprender a ouvir a voz de Deus, porque Deus, ele não nos engana, não. Deus fala através do seu Filho, ele fala através da sua palavra, por isso que ele inspirou homens para poder escrever este livro. Ele pegou homens de todos os tempos, de todas as épocas, homens mais cultos, menos cultos, para poder, inspirou esses homens para poder deixar a sua palavra para nós. E nós temos que tomar este cuidado. E Deus também fala através de circunstâncias. Eu tive uma experiência ontem com Deus maravilhosa. E não pensa você que Deus vai explodir o céu e trazer relâmpagos e trovões para poder falar, como ele fez lá no monte lá, né? Não. Deus fala através das coisas simples e das coisas humildes. Eu estava num lugar, ontem foi meu aniversário, e eu estava num lugar, no meio dos empregados daquele lugar, pessoas humildes, pessoas simples, trabalhadoras, né? Vamos dizer assim, pobres, que ganham pouco, mas aquelas pessoas fizeram uma homenagem para mim, que eu não aguentei, e eu chorei o tempo todo, e ali eu vi Deus falar comigo. Eu uso as pessoas simples, eu uso as coisas simples, para poder mostrar para você que eu detenho todo o poder. Que às vezes a gente espera uma coisa, né, grande, alguma coisa maravilhosa, que Deus vai realizar, que nada, meus irmãos. Deus tem a sua maneira de falar. E eu não tenho dúvida que Ele falou comigo através neste momento lá, com estas pessoas. Pessoas, novamente dizendo, sem essa coisa do preconceito nem nada, eles estavam ali trabalhando e todos suados, e eles vieram me abraçar, e aquele cheiro do suor de quem está trabalhando, o único cheiroso ali era eu, que não estava fazendo nada, e eles vieram me abraçar, e aquele, né, mau cheiro, mas foi uma coisa tão gostosa, tão boa, e ali Deus falando comigo, enquanto eles estavam, né, cantando, enquanto eles estavam me abraçando, Deus falando comigo. Então, irmãos, vocês que estão aqui, os amados que estão em casa,
prestem muita atenção e aprenda a ouvir a voz do Senhor. Nós só temos a ganhar quando nós temos certeza absoluta de que Deus verdadeiramente falou através da sua palavra ou num momento especial na sua vida. Amém? Que este Deus da Bíblia nos abençoe com a sua palavra. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar e agradecer a Deus pela sua palavra, e vamos agradecer a Deus mais uma vez. Pastor Laci já orou, porque o Senhor nos trouxe aqui nesta noite. Nós não viemos aqui por outro motivo que seja o Senhor nos trazendo neste lugar. Às vezes nós temos um hábito de dizer assim, não, tem aquelas pessoas que gostam de vir no culto da quarta-feira, que gostam de vir na escola bíblica. Tem sim, tem mesmo, mas independente de gostar ou não, é o Senhor quem nos trouxe para este lugar. E Ele queria falar conosco, e você que não veio, que você está em casa, meu irmão, minha irmã, amigo, que eu sei que tem amigos que também assistem, Deus te colocou na frente desse celular, na frente desse computador, para você poder ouvir a palavra dEle nessa noite. Senhor, nós louvamos o Teu nome, nós te exaltamos, nós te glorificamos, porque Tu és Deus, porque Tu és Senhor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado mesmo, porque o Senhor nos trouxe aqui neste lugar. Muito obrigado pelo Teu amor, pelas Tuas infinitas misericórdias. Muito obrigado pela Tua palavra, Pai. E nós queremos ainda Te louvar com mais um cântico, Senhor, antes de encerrarmos este culto, porque Tu és digno, Tu és o único que é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Continua falando conosco, Senhor, através da Tua palavra, através da Tua vontade, em o nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém